Boa noite a todos, graça e paz de Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, você que nos ouve nessa noite, que nos acompanha aí pela internet, que a graça de Cristo seja sobre você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, que nos move aqui nessa noite, ele move na tua casa também. A palavra do Senhor diz que Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Para ele não há barreira, nenhuma barreira há para o Senhor. Ele age em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é onipresente, como diz a sua palavra. Eu quero, antes mesmo de começar a compartilhar a palavra, eu gostaria de orar. Gostaria que você aí na sua casa ou no seu carro, você, por um momento, fechasse os teus olhos. Vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, e nós nos submetemos, ó Deus, à Tua palavra, nos submetemos à Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Pai, fala conosco nessa noite, ministra aos nossos corações, que a Tua graça venha sobre nós, Pai, através da Tua palavra nessa noite, Pai. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. A Tua palavra que é como espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. Venha sobre nós nessa noite, cumprindo tudo quanto, ó Deus, está proposto no Teu coração, ó Deus, para essa noite, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título ou o tema desta reflexão é Entendendo o Tempo Atual, Preparando-se para o Futuro. Vou repetir, Entendendo o Tempo Atual e Preparando-se para o Futuro. A base da nossa reflexão está no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 32 ao 44, eu gostaria de ler rapidamente. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Só até aqui tá bom. Eu quero ressaltar nessa noite que Deus, Ele é perfeito em todos os seus planos. Nós ouvimos bastante aqui nessa noite a respeito do sacrifício de Jesus na cruz, a respeito da obra redentora de Jesus, a respeito do seu sangue que nos lava e nos purifica de todo pecado. A obra redentora de Jesus na cruz, o seu sangue derramado na cruz, faz parte do plano perfeito de Deus para a humanidade. E o que nós vamos estar conversando aqui nessa noite,
também segue dentro desse pacote do plano perfeito de Deus para a humanidade, do plano perfeito que Deus tem estabelecido para todos quantos creem no seu nome. E este plano, ele é de graça. O capítulo 24 de Mateus, na verdade, Jesus, após ele está com seus discípulos, eles ali com seus discípulos, e eles começaram a mostrar as estruturas do templo de Jerusalém. Jesus, ele fala a respeito do futuro daquele templo, que seria derrubado, que na invasão a Jerusalém pelos romanos, iria acontecer que aquele templo ia ser derrubado, e Jesus em seguida, a partir do versículo 3, Jesus começa a falar sobre acontecimentos futuros para os seus discípulos. Essa semana, eu estava em um jantar em família, eu, os meus filhos, meus netos, o meu genro e a minha nora, e nós estávamos ao redor de uma mesa, estávamos jantando, e o Espírito Santo, naquele momento, me impulsionou e me inspirou a falar algumas verdades que o Espírito havia durante essa semana colocado no meu coração, e era a respeito do tempo que vivemos hoje. De fato, foi um tempo muito especial, onde os meus netos, eles puderam ouvir da parte de Deus. Eu compartilhei daquilo que estava no meu coração, daquilo que o Espírito Santo estava tem me levado, melhor dizendo, a enxergar a respeito desse tempo, e a respeito do tempo futuro, segundo a palavra de Deus, segundo a ótica da palavra de Deus. É importante ressaltar que não são imaginações da minha mente, nem daqueles que têm pregado o seu evangelho, mas são revelações da palavra de Deus, que nós nesse tempo devemos estar muito atentos. E Jesus, em Mateus 24, a partir do verso 3, ele começa de uma forma profética a falar sobre vários eventos que hão de anteceder a sua volta. E ele fala em ordem cronológica, tudo que iria acontecer. E ele começa dizendo, nesse primeiro momento, essa ordem cronológica, ela se divide em 3 partes. A primeira é o princípio das dores, a segunda, a grande tribulação, e a terceira, consolidando com esse tempo a vinda de Cristo. E eu quero, considerando os últimos e atuais acontecimentos, eu quero seguir falando nesse tempo. Eu creio que nós já vivemos o princípio das dores, pelos últimos acontecimentos e pelos acontecimentos atuais. Eu penso que já estamos vivendo os princípios das dores. A gente buscando alguns acontecimentos, alguns anos atrás, a gente pode destacar aqui um acontecimento que abalou o mundo inteiro, que foi o tsunami, que as pessoas ficaram pasmas diante de tamanha onda, que varreu, uma parte da terra, e foi um tempo assim de muita calamidade, e terremotos que já aconteceram e têm acontecido. Atualmente nós temos vivido o tempo das altas temperaturas, as guerras nem se falam, a fome, e fechando, trazendo para a nossa realidade, trazendo para a atualidade, o que estamos vivendo hoje, essa grande pandemia que tem assolado a terra, trazendo medo, trazendo pânico, trazendo uma polarização política, trazendo conflitos políticos. É uma realidade. Penso, baseado nas Escrituras, que estamos
vivendo os princípios das dores. São acontecimentos que precedem a vinda de Jesus. E é importante a gente ter entendimento, entendermos esse tempo atual. Às vezes eu fico confrontado em ver as pessoas andando de um lado para o outro, vivendo suas vidas, sem considerar os fatos atuais, sem considerar esse momento. E por mais que Deus tenha levantado pregadores nesses dias, homens como Noé no passado, mas muitas pessoas ainda estão desapercebidas a esse momento. Você que está me vendo nessa noite, ouvindo a minha voz nessa noite, fica ligado, querido, porque o Espírito Santo, ele quer comunicar a sua vontade à sua igreja nesses dias. Fique ligado, porque o tempo que nós estamos vivendo hoje não é um tempo comum. Eu quero enfatizar isso nessa noite. Não é um tempo comum. As Escrituras estão se cumprindo. Os acontecimentos que precedem a vinda de Jesus estão acontecendo. Isso é fato. Nós estamos vivenciando um tempo muito difícil. E esse tempo tem revelado uma série de situações. Todas as agendas que tínhamos no mundo, elas caíram por terra. Os shows que haviam sido programados caíram. As Olimpíadas caíram. As conferências, as palestras caíram. E tantas outras agendas. Os festejos de final de ano, como o Réveillon, as festas nas orlas, caíram por conta desse último acontecimento. Esse último acontecimento também revelou a fragilidade humana diante da adversidade. O quanto nós humanos, o quanto a humanidade ela é frágil. As pessoas estão amedrontadas, acuadas, por causa da sua fragilidade. Esse último acontecimento também revelou a incapacidade humana. A gente percebe de uma forma muito clara a incapacidade humana de lidar com as situações adversas. A exemplo disso, a gente vê os órgãos ligados à saúde, órgãos federais, órgãos mundiais, ligados à saúde batendo cabeça, informações trocadas, não há um consenso por conta da incapacidade humana. Sem Deus nós não somos nada. E a gente viu, ao longo dessa pandemia, uma bateção de cabeça terrível. Mais uma vez está exposto à fragilidade, à incapacidade humana. Essa é a nova realidade que estamos vivenciando. Isso é fato. E o que fazer diante dessa realidade? O que fazer? A igreja tem a resposta para esse tempo. Nós temos a resposta para esse tempo. Nós não falamos isso de uma forma orgulhosa, batendo no peito, dizendo que nós somos os tais, não. Nós falamos isso com uma convicção em Deus, porque a resposta, a igreja tem a resposta. Não, a igreja, ela tem a resposta através da palavra de Deus para esse tempo. O Salmos 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros,
outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. A nossa confiança não está nos recursos dessa terra. Para vencermos esse tempo, para passarmos por esse tempo, mas a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Por mais importante que seja uma vacina ou qualquer medicamento, a nossa esperança deve estar exclusivamente no Senhor. Nós estamos aí, os laboratórios estão a todo vapor buscando uma vacina, e já há alguns países vacinando de uma forma até acelerada, porque segundo os especialistas, o tempo para que uma vacina fique pronta, seja totalmente segura, é de 4 a 5 anos, e a gente vê um aceleramento dessa vacina, e alguns países já aplicando a vacina, e as pessoas depositando total confiança como a única solução para esse tempo. Só que a palavra do Senhor diz, em Salmo 127, versículo 1, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. A nossa confiança não está exclusivamente nos recursos dessa terra. Nada contra a vacina, nada contra medicamentos, nada contra a ciência. Mas a gente sabe, queridos, que não é suficiente, que a nossa confiança não deve estar nos recursos dessa terra, mas deve estar no Senhor. Até porque a palavra do Senhor está se cumprindo. A cada dia a palavra está se cumprindo. Eu creio que dentro desse tempo, do princípio das dores, ainda surgirão alguns eventos avassaladores. Eu tenho ouvido e tenho pensado em uma expressão que a gente ouve na boca dos artistas, de muitas pessoas, uma expressão assim: isso vai passar. Isso vai passar. Uma expressão otimista. Só que respaldado pela Escritura Sagrada, eu posso afirmar categoricamente que é possível que não passe. É possível que ondas piores venham sobre a face da terra. Poxa, Toninho, mas você está nos amedrontando? Não, é a palavra de Deus que diz. A gente não deve se iludir, se enganar, porque a palavra do Senhor diz isso. São acontecimentos, são eventos que precedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu fico com o pé atrás com uma expressão como essa: isso vai passar. Daqui uns dias estaremos nos abraçando. De fato é bom abraçar, mas segundo as Escrituras, o funil vai apertar. Essa é a realidade, e nós não devemos nos iludir. Precisamos crer e compreender esse tempo presente. Precisamos crer no que está acontecendo, no cumprimento das Escrituras, e compreender esse tempo, o tempo que precede a vinda do nosso Senhor Jesus. O versículo 15, ele já pula para outro estágio que antecede a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, melhor dizendo.
ele fala de um personagem que imporá grande perseguição, que imporá grande tribulação na face da terra, imporá grande perseguição aos filhos de Deus. Esse personagem chama-se o anticristo, o abominável. Em algumas versões chama de abominável, o anticristo, ou melhor dizendo, aquele que se opõe a Deus, aquele que se opõe a Cristo. O anticristo quer dizer isso, aquele que se opõe a Cristo ou a Deus. Semana passada, eu ouvi 2 vezes do mesmo jornalista, ele falando a respeito de liderança no mundo, e ele citou alguns líderes da época da Guerra Mundial, e ele, citando esses líderes, ele falou que eram líderes firmes, líderes que tinham resoluções, que tinham soluções firmes. E ele, com base nisso, ele falava que hoje vivemos uma carência de liderança nas nações. E ele falou isso 2 vezes, 2 dias consecutivos ele falando isso. E eu me liguei. Esse é o cenário. Vivemos um cenário que é um cenário muito propício à implantação de um governo único, que nada mais é do que o governo do anticristo. É o cenário ideal para a implantação deste governo. E tudo conspira para isso. A gente hoje já se vê falar de uma moeda única, uma moeda digital. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, há uma empresa fazendo um cabeamento de fibra ótica, se eu não me engano, pelo oceano, por baixo do oceano, a 6.000 metros abaixo, saindo do Brasil, do Ceará, indo até a Europa. Uma interligação. Isso tudo para preparar a chegada da tecnologia chamada 5G. Tudo conspira para um governo único, porque há um clamor de liderança sobre a face da terra. E é o cenário, creio que é o cenário ideal para a implantação do governo único. Há esses dias, eu também assisti uma reportagem, não sei se é fato, mas eu assisti uma reportagem, era um pastor, ele falando de que na Suécia já há em torno de 2.800 pessoas com chips em suas mãos. Essas pessoas já estão sendo monitoradas pelo governo sueco. Então a gente percebe toda uma movimentação no cumprimento das Escrituras. Com o anticristo, a Bíblia também fala que também vem a marca da besta. Eu estava conversando com os meus filhos, com a minha família, a respeito dessa marca. Eu tenho visto algumas pessoas, assim, já bastante ansiosas por chegar essa vacina, para imunizar, né, da Covid, para sermos imunizados da Covid, e há pessoas ansiosas que chegue logo essa vacina, pessoas que estão dispostas, sem critério algum, a se submeter, até de uma forma obrigatória, porque essa é a intenção do governo. Eu fico imaginando, quando chegar esse tempo da implantação da marca da besta. A Bíblia fala que será na mão ou na testa, não sabemos como vai ser isso.
esse número da besta. Mas o fato é que nesse tempo as pessoas só vão poder comprar, comer, se tiverem a marca da besta. E eu fico pensando que as pessoas, no afã de resolver a sua situação, no afã, no desespero, de repente de uma fome em extremo, ou de uma perseguição em extremo, de uma situação extrema, se submeter à marca da besta. Eu fico imaginando essas coisas. Precisamos estar atentos. A palavra do Senhor diz assim: examinai, pois, as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. É tempo de estarmos a cada dia examinando as Escrituras, porque senão nós seremos enganados. Nesse tempo que precede a vinda de Jesus, ele fala também dos falsos profetas que se levantarão. Ele fala de perseguição, ele fala de guerras, terremotos, rumores de guerra, uma série de eventos. Como é que nós sabemos dessas coisas? Como é que você pode ficar sabendo dessas coisas? Examinando as Escrituras. Essa é a realidade do presente e a realidade também do futuro que virá. O que cabe fazermos para sairmos vitoriosos destes eventos, desse tempo? É simples, é estar atentos, é estar vigilante. O texto que lemos fala, Jesus ele faz referência de Noé. Ele fala dos dias de Noé. Ele fala que nos dias de Noé comia, bebia, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, e foi grande, né, a ruína daquele povo. O dilúvio veio e sucumbiu aquela geração. É possível que naquele tempo de Noé, enquanto ele estava ali, no tempo que ele fabricou aquela arca, é possível que ele tenha se tornado motivo de muitas chacotas, de muitas pessoas chamando ele de maluco. Esse cara está maluco, nunca choveu sobre a face da terra, você acha que vai chover? Esse cara está maluco, esse cara está ouvindo Deus nada, que Deus falou com ele nada. Não é diferente, queridos, dos dias atuais. Nós que temos o compromisso com a palavra de Deus, nós que temos o compromisso de falar dessas verdades, de falar que Jesus está voltando, de falar que estamos vivendo os princípios das dores, muitas vezes nós somos taxados como malucos, como os extremistas religiosos. E Jesus, ele prevendo essas coisas, ele fez menção do tempo de Noé. E aquele povo pereceu, porque aquele povo estava distraído. Não perceberam, ou seja, estavam distraídos. A distração é a armadilha para impedir a tua entrada no reino de Deus. A distração, ela é uma armadilha terrível, porque muitas vezes nós nos distraímos com coisas legítimas. Comer, o ato de nos alimentarmos, de irmos a um restaurante, a uma lanchonete, são coisas legítimas, são coisas inerentes à nossa vida social. Casar também são coisas legítimas, mas a distração
Isso se torna distração quando nós colocamos essas coisas no lugar de Deus. Quando a primazia da nossa vida torna-se essas coisas, torna-se o nosso trabalho, o ganhar dinheiro, o ficar rico. Eu, ouvindo alguém da minha família, no primeiro momento eu não atentei muito, mas depois eu lembrei de uma frase que essa pessoa falou para mim. Essa pessoa, fazendo investimentos financeiros altos, ele me falou o seguinte: eu preciso garantir o futuro da minha filha, a filhinha dele pequenininha, mas eu preciso garantir o futuro da minha filha, e a oportunidade que eu tenho de garantir o futuro da minha filha. Depois eu fiquei avaliando e refletindo sobre essa expressão, e sinceramente, eu fiquei triste, porque o nosso futuro não está garantido nos recursos dessa terra, no tesouro dessa terra. Jesus, ele nos ensina a não ajuntar tesouro nessa terra, mas ele nos ensina a juntar tesouro nos céus, onde a traça, nem a ferrugem corrói, nem o ladrão rouba. Nós precisamos ajuntar em Deus, estar atento. Não estou falando que nós não devemos trabalhar, né? São coisas legítimas, mas o nosso coração não deve estar nessas coisas, porque senão Noé vai entrar na arca, e o dilúvio vai vir, e nós vamos ficar para trás. A distração, ela ocorre quando essas coisas tomam o lugar de Deus em nossas vidas. Esse tema, queridos, é uma advertência para todos nós nesses dias tão conturbados. Vivemos dias muito conturbados. A cada dia uma notícia: fulano está no hospital, fulano está com Covid. É dias de muita tribulação. Mas o Senhor é conosco, o Senhor é contigo. A palavra do Senhor diz assim: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele vos achegará a vós. É tempo de nos achegarmos a Deus, é tempo de mantermos plena comunhão com Ele, porque o noivo virá, e é necessário que nós, como uma noiva prudente, sejamos encontrados com azeite em nossas lâmpadas. Esse é o tempo em que Deus tem levantado os seus Noés para anunciar o grande dia da nossa redenção. A nossa esperança não está nessa terra corrompida, não está nos recursos dessa terra corrompida, mas a nossa esperança, o nosso futuro está no Senhor. A nossa esperança está em novos céus, em uma nova terra. O teu futuro não se resume a esta terra, o teu futuro está em Jesus. É tempo de preparação. O noivo está à porta. E como me preparar? Você que está me ouvindo nessa noite, você que ainda não estabeleceu uma aliança com Jesus, não entregou a sua vida para Jesus, ainda hoje, aonde você estiver, faça uma aliança com Ele, entrega a tua vida para Ele, entrega o teu caminho para Ele. Como diz a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Porque o noivo vai vir buscar uma igreja santa, imaculada, sem ruga
ou coisa semelhante. E você, todos têm essa oportunidade de fazer parte desse grande povo que Jesus vai vir buscar. Então você que ainda não fez isso, entrega a sua vida para Ele. Você que de repente anda por aí distraído, conhece Jesus, mas não está atento aos dias atuais, ao que está acontecendo. Se liga, meu irmão, se liga, porque o noivo está às portas, Jesus está voltando, a palavra está se cumprindo, cabalmente, e seguirá se cumprindo, só que o funil vai se apertando. Hoje é o princípio das dores, mas o funil vai apertar mais ainda, vai vir a grande tribulação, e quem não estiver firmado em Jesus, quem não estiver bem firmado em Jesus, com uma fé viva, não vai suportar a pressão. Escute bem, não vai suportar a pressão, não vai suportar a tribulação, não vai suportar a perseguição. É necessário, para suportarmos tudo que vai sobrevir sobre a terra, é necessário estarmos bem firmados em Jesus. A nossa fé, ela precisa estar bem consolidada. Eu quero encerrar esse tempo, mas eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, que diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Isso tudo aqui vai passar. E já vivemos essa realidade. Por muitos anos, nós estávamos aqui todos os domingos, com um público imenso, e não só aqui, em vários espaços pela cidade, pelo Brasil e pelo mundo. E hoje, nós vivemos uma situação totalmente diferente. Muitos estão impedidos de estar presencialmente em uma reunião. Muitos. E tantas outras coisas que nós não podemos fazer mais. A nossa esperança não está em um espaço de uma reunião. A nossa esperança não está em um dia de reunião. Jesus falou para aquela mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher, ela falava de uma adoração em Jerusalém. E Jesus falou para aquela mulher samaritana: mulher, chegará o dia que vocês não adorarão mais, não mais em Jerusalém, não apenas em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não importa se é aqui, nesse espaço, né, de reunião, se é em casa, se é na praia, se é nas ruas. Nossa esperança não está no dia de reunião, não está no espaço de reunião, a nossa esperança está no Senhor, e isso independe de espaço, de dia, de tempo, mas depende de um coração quebrantado, que reconhece que Ele é o Senhor em todo o tempo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, a esse tempo, nós somos os mais infelizes dos homens. Eu creio que o Espírito Santo, essa é uma nota do Espírito Santo para nós nessa noite. É uma nota do Espírito Santo para você que nos acompanha aí da tua casa,
aqui no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Espírito Santo. É uma nota para você. No exterior, Jesus está voltando. A nota do Espírito Santo é essa, que você abra o teu coração, peça ao Espírito Santo para abrir o teu entendimento para os dias atuais e para os dias futuros. E como isso vai acontecer? É você examinando as Escrituras, aplicando o teu coração em compreender as Escrituras, aplicando o teu coração a uma comunhão profunda com Deus, a uma vida de santidade. Como diz a palavra do Senhor: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Esse é o tempo de preparação para o noivo. Se nós não nos prepararmos nesse tempo, nós não teremos estrutura espiritual para suportarmos o tempo que ainda virá, de mais pressão ainda, de mais tribulação ainda. Que o Espírito Santo, nessa noite, te convença a um posicionamento. Você que um dia abandonou o aprisco, você que um dia abandonou a congregação dos santos, abandonou o Senhor e vive hoje uma vida de pecado, uma vida longe dos caminhos do Senhor, em nome de Jesus, queridos, é sério demais o tempo que estamos vivendo. Se arrependa dos seus pecados, volte para a casa do Pai, porque a palavra do Senhor diz que enquanto há vida, há esperança. Se você está respirando, há esperança para você. Você que vive aí uma vida meio barro, meio tijolo, se arrependa também. É tempo de se voltar para o Senhor. É tempo de viver uma vida justa diante de Deus, uma vida santa. Porque Jesus está voltando. Os acontecimentos estão aí. A palavra do Senhor está se cumprindo. Eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, a um posicionamento. Eu queria que você, aí na tua casa, aonde você estiver, na sua cidade, na sua casa, fechasse os teus olhos. Você que quer entregar a tua vida para Jesus, Jesus, ele não se limita aqui a esse espaço onde eu estou nesse momento. Jesus, ele está em toda parte. Ele está aí na tua casa, ouvindo a tua oração. Então você pode orar comigo nessa noite, entregando a tua vida para Ele. Feche os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Você que está aí, nos acompanhando, me ouvindo nessa noite, e quer fazer isso nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo está te tocando nessa noite. Está te levando a refletir a respeito dessa verdade. E eu sei que nesse exato momento, o teu coração ele está palpitando. Sabe o que é isso? É o temor do Senhor sobre a tua vida. Esse é o teu momento. Se volte para Deus. Entrega a tua vida para Ele. Você que abandonou a casa do Senhor, é tempo de reconciliação. Se reconcilie com Ele nessa noite. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, que é viva, que é eficaz, e ela nunca volta vazia. Vai com a tua espada agora de 2 gumes, Senhor, tocando na divisão da alma e do espírito. Oh Espírito Santo, esse jovem, Pai, que abandonou o teu caminho,
está vivendo uma vida de pecado, mas ele não tem nenhum prazer, Pai. Ele está desesperado nesse momento. Pai, perdoa os seus pecados, lava com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, e que haja uma reconciliação agora, em nome de Jesus. Oh Deus, essa pessoa, Pai, que ouviu a tua palavra, e que nesse momento está crendo na tua palavra, Senhor, escreve o seu nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, ó Pai, oh, em nome de Jesus, vai tocando agora, Espírito Santo, em cada família, vai fortalecendo a fé de cada família, Pai. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, essa palavra viva e poderosa, ó Senhor, vai, Senhor, gerando fé em cada coração, Senhor, gerando esperança, gerando vida, Pai, e sobretudo, gerando temor em cada coração, Pai. Oh Deus, fortalece a tua igreja, em todo o Brasil, em todo o Rio de Janeiro, em todo o mundo, fortalece, Pai. Oh Jesus, tu disseste, que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, Pai. Sabemos, ó Pai, ó Deus, que o Senhor já triunfou sobre a morte, sabemos que o Senhor já triunfou sobre o inferno, sabemos que o Senhor já triunfou sobre o diabo, Pai. Tudo já está consumado, Pai. É necessário, é mister, como diz a tua palavra, que isto tudo aconteça, para que se cumpra a tua palavra. Mas o cumprimento da tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor, a ti seja a exaltação pelos séculos dos séculos, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Querido, querida, que o Senhor seja sobre a tua vida, seja sobre a sua vida nessa noite, que te abençoe, que te guarde, que te fortaleça, que a tua vida seja um testemunho nesse tempo de assolação, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.